This call is now being recorded. Good morning, good afternoon, or good evening. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo a essa aula. Essa aula é referente à semana 2 da matéria WhatsApp 2, ok? Ela deveria acontecer no dia 2, mas como o dia 2 é feriado, ela está indo para o sistema para que vocês possam fazê-la a qualquer tempo que vocês tiverem aí uma oportunidade de cumprir a tarefa da semana, ok? Bom, vamos começar logo nossa apresentação, né? Eu vou apresentar aqui uns slides para vocês. Ele vai chegar aí daqui a pouco para vocês. Aí, chegou. Práticas integradoras 2, WhatsApp, Conversation. E aqui nós vamos ver hoje, semana passada nós vimos 2 diálogos, né? Nós vimos o What's Your Name? E essa semana nós vamos ver o What Time Is It? What time is it? Quantas horas? Que horas são? Que horas você tem? E a partir daí, nós vamos dar uma relembrada em numbers, números, e em hours. Vocês provavelmente já viram isso no ensino fundamental, né? E aqui a gente vai só fazer uma revisão, tá bom? Dialogue 1. What time is it? Esse é o título do diálogo. O diálogo é entre John e Jessica, né? John diz assim, excuse me, what's your name? Jessica responde, my name is Jessica. What's yours? John responde, I'm John. Jessica diz, you speak English very well, John. Jessica diz, you speak English very well, John. John agradece, thank you. Jessica diz, do you know what time is it? John diz, sure, it's 5:10 p.m. Jessica fala, what did you say? John responde, I said, it's 5:10 p.m. Jessica diz, thanks. E John responde, we're welcome. Isso é um diálogozinho básico para perguntar as horas, assim como perguntar qual o seu nome, de onde você é. São coisas básicas que a gente inicia utilizando para ir ganhando ritmo na pronúncia da língua inglesa, das frases e conhecendo os diálogos, tá bom? Vamos dar uma relembrada aqui nos números. Primeiro nós vamos ver números de 0 a 9. Então nós temos lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quem quiser ir ouvindo e repetindo, fique à vontade. Até isso é muito bom para treinar, né? Então vamos de novo. Pode ir ouvindo e repetindo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, esses de 0 a 9 são bem fáceis, vocês veem isso, viram isso o tempo todo na escola, né? No ensino fundamental, começaram a ver aqui no ensino médio, vão continuar vendo, enquanto estiverem estudando inglês, vocês vão estar vendo números. Vamos para os próximos, são os números de 10 a 19. São números que têm uma particularidade, porque a partir de 20 você combina dezena e unidade, mas esses não, esses têm nomes próprios, né? São diferenciados, digamos assim. Então vamos lá, eu digo e quem quiser ir repetindo, fique à vontade. Nós temos 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, carregue no teen. De 13 a 19, a gente precisa carregar nesse teen, ok? 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, ok? Então, carregue essa pronúncia do teen. Por quê? Porque de 30 a 90 é muito parecido, ou pelo menos o início da palavra é muito parecida com 13 até 19. A diferença é o final, e o final
Se a gente não carregar no in, no teen, a gente vai estar falando a dezena e não o número de 13 a 19, ok? Vamos passar para eles? Tá lá. Não vou falar, nós vamos ver de 20 a 90 e depois a gente volta no desmembramento, né? 21, 22, 23, nos outros. Então nós temos lá 20, 20, 30 agora. 30, 30. Observe, eu falei 30, 30. Se fosse 13, seria 13. Olha a diferença. E eu preciso deixar isso bem claro para não dizer 30 ao invés de 13 ou dizer 13 ao invés de 30. Então vamos lá na sequência agora. 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, o número bem fechado. Para nosso uso nesse momento, é até 60, tá? Mas, na verdade, até 59, né? Mas a gente viu até 90 e posteriormente a gente vê de 100 para lá, tá bom? Vamos passar agora para as horas propriamente ditas, né? Horas em inglês. Como perguntar? É o princípio, é por onde a gente começa. Como é que eu pergunto as horas em inglês? A frase mais utilizada é, repitam comigo, what time is it? What time is it? A tradução está lá na frente, eu não vou ler, ok? What time is it? Mas eu posso também usar a forma como os britânicos, as pessoas que moram no Reino Unido utilizam, a frase que elas utilizam para perguntar as horas, que seria What's the time? What's the time? Temos outras maneiras de perguntar. E vocês podem ir repetindo comigo. Have you got the time? Have you got the time? Outra. Could you tell me the time? Could you tell me the time? Mais uma. What time do you make it? What time do you make it? E por fim, a última agora, né? What do you make the time? What do you make the time? Essas são as formas de se perguntar quais são as horas. Desculpem. Dependendo do lugar do país onde você esteja, você pode utilizar qualquer uma delas. Um nativo que fala inglês, né, um nativo da língua inglesa, ele vai entender qualquer uma delas. Pode ser que o americano ache estranho você perguntar what's the time, porque isso é mais do britânico, né? Mas ele vai entender e vai lhe responder sem grandes complicações. E aí agora a gente viu como perguntar, vamos ver como responder, né? Como é que eu respondo quando a hora é fechada? O que seria a hora fechada? Seria o que aqui no Brasil a gente chama de em ponto. 11 em ponto, 10 em ponto, 8 horas em ponto, 2 em ponto. Seria isso. Então nós temos ali alguns exemplos, vejam aí nos slides, né? Nós temos 11 horas, 8 horas e 2 horas. Como é que eu digo 11 horas? São 11 em ponto em inglês. Como é que eu falo isso? It's 11 o'clock. Então nós utilizamos a expressão o'clock para dizer que é a hora fechada, a hora marcada em ponto, né? O segundo, it's 8 o'clock. It's 8 o'clock. E o último exemplo, it's 2 o'clock. It's 2 o'clock. Mas eu poderia dizer, você pergunta, quantas horas, Luciano? E eu olho no relógio, são 9 horas da manhã. Eu digo, it's 9 o'clock. A hora é fechada, it's 9 o'clock. It's 10 o'clock, it's 12 o'clock, é meio-dia. Né? It's 6 o'clock, são 6 horas. E aí vai. Toda vez que a hora for fechada, chamado em ponto, vocês utilizem a expressão o'clock. Mais à frente, temos a expressão past, que é a expressão que utilizamos para dizer são passados tantos minutos de tal hora. Né? É usado para os 30 minutos antes os minutos antes dos 30. Então, aqueles primeiros 30 minutos, de 1 a 29, tá certo? Então, eu digo, por exemplo, 7h20, it's 20 past 7. It's 20 past 7. São 20 passados das 7. Tá? Eu poderia também dizer it's 7:20, sem problema nenhum, tá? Mas é uma outra forma de se falar. 6h20, it's 20 past 6. It's 20 past 6. E se fosse 15, Luciano, eu poderia dizer
It's 14 past 6. It's 14 past 6. Então, são passados 15 minutos das 6. E por fim ali, it's 10 o'clock, it's 8:10 ou it's 10 past 8. São passados 10 minutos das 8, ok? Isso é um formato. Temos uma outra maneira também, que é utilizando o ou. O ou é utilizado para falar as horas quando os minutos estão entre 1 e 9. Tá? Entre 1 e 9. Então eu digo, por exemplo, 1 e 2, eu digo it's 1:02. 4 e 5, it's 4:05. 8 e 9, it's 8:09. 10 e 3, it's 10:03. 6 e 6, it's 6:06. E aí vai, tá certo? Temos uma expressão também, quarter, ou quarter, né? Que quer dizer quarto de hora, ou seja, 15 minutos. Eu utilizo para pegar aqueles pontos, por exemplo, 7h15 ou 7h45, 10h15 ou 10h45. Então, por exemplo, 7h45, eu digo, it's a quarter to 8. It's a quarter to 8. Falta um quarto de hora para as 8. Ou falta um quarto para as 8. Um quarto de hora é 15 minutos. A pessoa sabe que falta 15 para as 8. E se for 7h15, Luciano, eu diria, it's a quarter past 7. It's a quarter past 7. São passados um quarto de hora das 7. A pessoa vai entender que passou um quarto de hora das 7, 7h15. Né? O segundo exemplo. It's a quarter to 11. It's a quarter to 11. Falta um quarto de hora para as 11. It's a quarter to 3. It's a quarter to 3. Falta um quarto de hora para as 3. E aí, se eu tiro o to, por exemplo, 2h15, it's a quarter past 2. It's a quarter past 2. São passados um quarto de hora das 2, certo? Não é muito comum essa segunda forma que eu estou utilizando, não, mas pode ser usado com o quadro, sem problema nenhum. Nós temos ali ainda o half, quer dizer meia hora. 3h30, 5h30, 9h30, 6h30, 10h30, e aí vai. Eu utilizo o half, eles utilizam o half para ficar mais fácil. Por exemplo, 13h30, 13h30, it's half past 3, ou são passados 30 minutos das 3. It's half past 5, são passados 30 minutos das 5. It's half past 9, são passados 30 minutos das 9. E aí vai. It's a half past, são passados 30 minutos. E aí você diz qual é a hora corrente. 3, 5, 9, 10, 11, 2, por aí afora. Horas em inglês, eles ainda fazem a utilização porque em inglês não se costuma dizer 14 horas, 15 horas, 21 horas, igual a gente faz aqui no Brasil. Eles utilizam muitas expressões AM e PM, que seria after meridian ou pós meridian. AM indica quando o horário é antes do meio-dia e PM indica o horário após o meio-dia. Então não se costuma dizer 14 horas. Quando eu digo aqui no Brasil, quando a gente diz 14 horas, a pessoa já entende que é à tarde. Né? Mas lá isso não é muito comum. Então, por exemplo, I wake up at 9 p.m. I wake up at 9 p.m. É tarde, mas fazer o quê, né? Eu acordo às 9 da manhã. Né? E o outro exemplo, perdão, eu li uma coisa, eu falei outra. It's wake up at 9 p.m. Eu acordo às 9 da noite. Ou I wake up at 9 a.m. Eu acordo às 9 da manhã. Então você pode dizer a que horas você entra na escola? Desculpe. A que horas você entra na escola? E você responde, I enter the school at 7 o'clock a.m. Eu entro na escola às 7 horas da manhã, por exemplo, certo? Ou você pode até tirar a expressão o'clock. I enter in the school at 7 a.m.
e a pessoa já vai entender que é 7 da manhã, ok? Aqui nós temos um discozinho que a gente pode utilizar para verificar, né? Então você vê lá, ó, lá em cima, o'clock, hora exata. No meio, cá embaixo, half past, né? Metade passado. O ladinho laranja, eu utilizo past. Então, 5 past, 10 past, a quarter past, 20 past, 25 past. São passados 5, 10, 15, um quarto, 20, 25 de uma determinada hora. Em compensação, do lado vermelho, nós temos o to, que é aquela hora que a gente diz faltam 25 para tal hora, faltam 5 para tal hora. E aí nós temos, ó, 25 to, 25 para, 22, 20 para, a quarter to, um quarto de hora para, ou 15 para, 10 to, faltam 10 para alguma hora, 5 to, faltam 5 para uma determinada hora. Esse disquinho é bem interessante, eu achei ele nas pesquisas que eu estava fazendo, aí eu resolvi colocar aí. Vai estar lá no roteiro de vocês, né? Na verdade, eu vou postar esse material no meu blog para que vocês possam tá dando uma olhada lá, tá bom? Eu vou botar o link lá no Google Classroom. Bom, é isso. Aqui nós finalizamos a nossa apresentação, tá? Dessa semana. E, aliás, a apresentação de slides. Vamos agora para as tarefas, né? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso roteiro. O que o nosso roteiro vai me pedir? Bom, a atividade da semana, nós vimos ali, né? Aula 1, diálogo. Na aula 2, números, horas, como perguntar, como responder. A atividade da semana é responda a atividade contendo números, horas e expressões. What time is it? What time is it? Bem como as formas de responder. Então aqui nós temos, ó, um pequeno diálogo, né, que é a primeira tarefa de vocês, o primeiro homework. Aí nós temos aqui um diálogo e eu estou pedindo, crie um diálogo usando a frase What time is it? Dentro de um contexto no qual você está presente e a outra pessoa fica à sua escolha, pai, mãe, irmão, amigo, etc. Observando o diálogo, observando que o diálogo deve conter no mínimo 4 frases para cada pessoa. Eu dei um diálogo aqui como um modelo. Não significa que você deva copiar trocando só o nome das pessoas, não, ok? Seja criativo. Então, ali eu tenho Sandra e Pedro. Sandra diz, Pedro, wake up. Pedro responde, what time is it? Aí Sandra diz, it is 10:30 a.m. Time to get ready for work. Aí Sandra continua dizendo, are you going to take a shower before breakfast? Pedro responde, yes, I am. Sandra, and don't forget to brush your teeth. Pedro, okay, don't worry. I'm a grown man now. Sandra diz, yes, you are, but sometimes you just look like a child. Né? Um diálogo provavelmente entre a mãe e o filho, uma tia e o sobrinho, né? E ela acordando ele para fazer alguma coisa e ele meio que dando aquele velho resmungo que todos nós damos ou já demos. Aí haverá lá no formulário um espaço para que vocês coloquem o diálogo. Eu coloquei aqui muito mais linhas do que o necessário. Como eu disse, são 4 frases para cada pessoa, então são 8 frases, né? Mas você pode ir a 10, 12, fica a seu critério, espaço vai ter. A segunda parte, o segundo homework, né? Seria aqui. Eu vou oferecer para vocês os reloginhos com as horas marcadas e vocês vão colocar qual é a hora, respondendo como se estivessem falando. Então aqui são 7 horas em ponto. Como é que eu digo 7 horas em ponto em inglês? It's. E aí vai, entendeu? Não vou responder, claro, não vou dar spoiler de resposta, né? Temos aqui 8 reloginhos para que vocês possam fazer. São 4 analógicos e 4 digitais, ok?
façam a atividade com tranquilidade, abram o roteiro primeiro, dê uma olhada de novo, vá lá no link do blog, dá uma olhadinha no que foi feito, foi dito, revisa, assista a aula novamente, se quiser, ou um trecho da aula que você achar necessário, e aí responda a sua atividade, depois abre o formulário e coloque lá as suas respostas. Ok? Ficamos por aqui nessa aula da segunda semana e respondam a atividade assim que for melhor para vocês, né? Curtam o feriado aí tranquilamente. Aproveitem que esse sábado não é letivo, né? No próximo Linguagens estaremos juntos novamente. E, e é isso. Boa sorte aí na tarefa. Nos vemos na próxima segunda-feira. See you next Monday, ok? Bye bye.